O rio mais importante do estado, o Paraíba do Sul, vai ter sua história contada nas telas de cinema. O documentário Caminho do Mar mostra o curso de mais de 1.100 quilômetros do rio, que nasce em meio à Mata Atlântica, no estado de São Paulo, e deságua no Oceano Atlântico, no norte fluminense. Em homenagem ao Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, eu vou conversar com o diretor do filme, Bebeto Abrantes, e com o deputado Dr. Julianelli, que aqui na LERJ preside a Comissão de Representação em Defesa do Rio Paraíba do Sul. Bem-vindos à TV Alerj, obrigada pela presença. Bebeto, queria que você começasse falando como é que surgiu essa ideia de fazer um documentário sobre o Rio Paraíba do Sul. Essa ideia surgiu da Juliana Carvalho, que é a produtora, e Bang Filmes. Ela é sócia fundadora da Bang Filmes, e ela me convidou para escrever um projeto sobre o Rio Paraíba do Sul. E a gente teve essa ideia de mostrar que o Rio Paraíba do Sul, apesar de na representação das pessoas, no imaginário das pessoas, é aquele rio barrento às margens da Dutra, na verdade é um rio muito mais diverso, muito mais rico e que tinha vários rios dentro de um rio. Como você já falou, ele tem um percurso de quase 1.150 quilômetros e nasce em São Paulo e deságua na Foz, na Praia de Atafona, em São João da Barra, e a gente teve a ideia de fazer um Road Fluvial Movie. A gente foi da nascente mais distante, à foz do rio. E nesse percurso a gente foi conhecendo pessoas que vivem à margem do rio, que vivem do rio, que têm um profundo saber popular a respeito desse rio. E em cada trecho, no Alto Paraíba, no Médio Paraíba, que é a região de Resende e de Volta Redonda, e depois no Baixo Paraíba, que é aqui no estado do Rio, Campos, Itaucara, São Fidélis, a gente foi tratando de questões importantíssimas da história desse rio e revelando um rio que, apesar de estratégico, ele é praticamente anônimo para os brasileiros. Um rio fundamental que abasteceu o ciclo da cana no Brasil, abasteceu o ciclo do café, ele abastece boa parte da industrialização brasileira, tanto na região de São Paulo Fabril quanto em Resende, Volta Redonda. Foi ali que foi criado o marco de nossa industrialização, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, e de quebra, nas profundezas desse rio, no fundo desse rio, foi encontrada a estátua original de Nossa Senhora de Aparecida, exatamente há 300 anos atrás. Agora, em 2017, fazem 300 anos que a estátua foi encontrada lá por pescadores e a única santa negra do Brasil. Negra porque o Paraíba do Sul a preteou. Que bacana. E esses problemas que o documentário mostra do Rio, né, são os problemas que preocupam o deputado, né, deputado? Sim, primeiro, enaltecer, né, o Bebeto pela um cineasta mundialmente conhecido que traz muito mais luz sobre esse grande problema que nós temos, que é a agressão ao Rio Paraíba do Sul. É uma preocupação aqui dessa casa, mas deveria ser uma preocupação de todos os brasileiros, né? Eu entendo, Fernanda, que ele se enquadra entre os 3 mais importantes rios do Brasil. O Amazonas pela grandeza, o São Francisco pela integração que representou, né? E o Rio Paraíba porque serve, entrega água para a grande região industrial do país. Se considerarmos São Paulo e Rio de Janeiro, está mais da metade do PIB do Brasil. E o Rio Paraíba é o único rio importante nessa região. A gente vai assistir um pedacinho agora, vamos ver.
aí é o homem mais rico do estado do Rio. É o Rio Paraíba do Sul. Bebeto, você ouviu várias pessoas ali, relatos. O que te impressionou mais? O que me impressionou mais é o conhecimento que essas pessoas têm sobre o Rio. Eu acho que para qualquer política pública é importante a gente ter um casamento, uma fusão de saberes, de conhecimento, conhecimento científico produzido na vida acadêmica, mas não negar que as pessoas que têm um conhecimento prático... Os pescadores, né? Os pescadores mostram muito conhecimento. Todos que sobrevivem, tem várias profissões que sobrevivem, e essas pessoas têm um conhecimento que fundido, entrelaçado com o saber científico, pode gerar propostas muito interessantes, muito ricas e objetivas para preservar o rio. Isso foi uma coisa. A outra coisa é o otimismo que eles têm com relação à capacidade de regeneração do rio. Eles sabem, eles sofrem com um impacto negativo, ambiental, de uma urbanização ao longo de todo o seu curso desorganizada, não planejada, descuidada, mas eles acreditam que com muito pouco o rio se recompõe, se revitaliza. E isso é verdade. Um dos formadores do Rio Paraíba do Sul fica no Parque Estadual da Serra do Mar, que é o Rio Paraibuna. Ele é formado por 2 rios lá em São Paulo, o Paraibuna, na Serra do Mar, e o Paraitinga, ao contrário, Paraitinga na Serra do Mar, e o Paraibuna na Bocaina. A reserva do Parque Estadual da Serra do Mar, ela foi totalmente fruto de uma regeneração natural, na medida em que se parou de fazer pasto, parou de se ter uma relação extrativista com aquela região. Ela se recompôs e hoje é uma floresta mais rica que a Floresta da Tijuca. A Floresta da Tijuca foi refeita, mas com ação humana. Lá foi uma regeneração natural. Então me chamou muita atenção, ao longo de todo o trajeto do rio, como essas pessoas têm uma fé muito grande no rio. Né? Que ele vai se regenerar. Sabe o que, Bebeto? Além disso daí, tem a agressão que o rio sofre continuadamente. Não sei se lembram, uns anos atrás, uma indústria têxtil de Minas que vazou substâncias altamente tóxicas no rio Muriaé, que é um afluente importante. Do Paraíba do Sul. Do Paraíba do Sul. E o rio se regenerou, né? Ele se recupera apesar de fazermos o possível para destruí-lo, né? Atravessando uma região industrial muito importante. Isso o filme mostra bem, né? Sim. Ali quando ele atravessa a Volta Redonda, Desculpa, que é uma área... Não, desde o Vale Paulista. Desde o Vale, aquela região toda. São José dos Campos, Taubaté, ali é São Paulo Fabril. Sim, muito. E ali... não tem nenhum tipo de controle desses dejetos industriais que são jogados diretamente no rio? Existe controle, mas não como deveria ter, não na proporção que deveria existir. O exemplo disso é a quantidade de esteroides, né, lançados no rio que causam anomalias nos peixes, né? O grande problema não é só o esgotamento domiciliar, é o esgotamento industrial também, aumentando o risco de doenças, inclusive substâncias cancerígenas que vão ao longo do rio, vão rio abaixo e servem a uma população muito grande. Abrindo o debate, o carioca, morador do Rio de Janeiro, não sabe que a água que ele bebe, 95% é oriunda do Rio Paraíba do Sul, transposto em Santa Cecília ali. Na elevatória de Santa Cecília, Exato. Em Barra do Piraí. Barra do Piraí. E são 5 barragens, né, ao longo do rio, não é isso? 5 grandes, mas tem outras menores que você vê. O que essas barragens influenciam aí no curso do rio, toda essa vida que depende do rio, né? Toda barragem, ela tem uma implicação ambiental. Ou pelo lago que ela forma, quando são barragens que formam lagos, levando a assoreamento das margens, a acúmulo, inundação de grandes áreas, quanto também por interromper a piracema, que é tão importante no repovoamento dos vários setores do rio, né? Então as barragens elas precisam ser analisadas com muito cuidado e dentro de técnicas
que sejam altamente sustentáveis. Isso acontece no caso do Rio Paraíba do Sul? Eu acho que acontece muito, muito precariamente. Não existe ainda essa percepção que o deputado colocou de que não vamos retroceder a um momento, uma era em que a urbanização era mínima e que não havia necessidade de abastecimento de água e de regulação do rio, mas não dá para achar que basta ir colocando barragem que os problemas nossos problemas de abastecimento e de luz estão resolvidos e que isso não nos atinge. A coisa lá na frente se volta na nossa testa. Por exemplo, os pescadores, exatamente por eles saberem que a barragem, como o deputado falou, altera, degrada o fluxo natural da vida fluvial, altera o meio ambiente, impacta o meio ambiente, eles têm muitas restrições às barragens. E estão, no momento, preocupadíssimos com a possibilidade, e eu acho que já está em curso, aí tem esses processos que o deputado conhece muito melhor do que a gente, que passa pelos trâmites políticos e burocráticos e todos, né? Mas estão querendo construir uma barragem, se é que já não começou ou está em processo de definição, em Itaucara, que hoje em dia é a região mais linda. Em Itaucara existe um projeto chamado Projeto Piabanha, que eles estão há 20 anos recriando, recolocando, cuidando os peixes naturais daquela região ali. Então, é uma região que, depois do rio passar por Volta Redonda e Resende, com impactos inacreditáveis, embora o industrial esteja um pouco mais controlado, isso é um assunto à parte, dizem que o grande problema hoje em dia não é a poluição industrial, é a poluição pela falta de saneamento. A falta de saneamento básico. Urbana, né? Apesar, dizia eu, de ele estar... ter sofrer tanto nesse curso, né? Ele chega em Itaucara. Quando ele chega em Itaucara, é uma região que, embora ainda poluído, a água é clara. É uma região que tem toda uma piscosidade impressionante. Tem aquela cena do rio que o cara do Projeto Piabanha, o Guilherme, ele pega a ração e joga assim. E a gente vê os peixinhos subindo para comer. Faz um semicírculo de peixinhos, peixes de bom tamanho, e faz aquele semicírculo. Então, é uma região que tem corredeiras, porque esse é o problema, é um dos grandes problemas das barragens. O peixe, ele precisa de regiões de remanso para desovar, ele precisa de regiões de corredeira para poder ir mais rapidamente, ele precisa dos vários sistemas hídricos que um rio tem, que um ecossistema em que tem um rio significativo que passa por ele tem. Um rio, como a vida de qualquer um de nós, é feito de momentos de calmaria, precisa de vários sistemas e são todos eles integrados. Quando vem a barragem e alaga tudo, tira a corredeira, aí é isso, prejudica a Piracema, então deixa de nascer rio. Aí começa a ter algas, começa a ter uma série de problemas que alteram a vida fluvial dali, né? A gente vai fazer um intervalo rapidinho e voltamos já já.